Muito bem, pessoal, voltamos aqui com o nosso conteúdo. Agora a gente vai falar sobre o mandado de segurança, a última das ações constitucionais que nós vamos abordar hoje com vocês. E a ação importantíssima, né? Quem atua na área sabe que o mandado de segurança é muito útil em vários momentos da vida profissional, até mesmo para destrancar recursos, né? Como a gente chama. Mas aqui, por enquanto, nós vamos falar sobre questões um pouco mais básicas que tratam do mandado de segurança, começando pela finalidade, lá no artigo 5º da nossa Constituição, inciso 69, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, até grifei para vocês prestarem atenção a essa expressão, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Vocês podem ler esse dispositivo em conjunto com o artigo 1º da Lei 12.016, que diz o seguinte: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Que o artigo 1º da lei que regulamenta o mandado de segurança, ele é um pouco mais específico, mas ele não desnatura em nada, e nem poderia, né, o dispositivo da Constituição. O que é esse direito líquido e certo, pessoal? Eu vou tentar esclarecer aqui para ajudar a gente a avançar no estudo. O direito líquido e certo nada mais é do que aquele comprovado por meio de uma prova documental. Por isso que se fala aqui em prova pré-constituída. Você jamais pode ingressar com mandado de segurança se você ainda precisa comprovar o seu direito, né? No procedimento do mandado de segurança não há dilação probatória. O juiz fica atento à prova documental que você está juntando já na petição inicial. Então, eu até relacionei aqui os aspectos do direito líquido e certo, porque ele seria um pressuposto de admissibilidade específico do mandado de segurança e é uma condição de julgamento favorável do próprio mérito, ou seja, ele está relacionado à relação jurídica material. Vamos pegar um exemplo. Você está lá concorrendo a uma licitação e tem a sua habilitação negada pela administração pública, mas você tem toda a prova documental de que você tem condições, por exemplo, você conseguiu comprovar a regularidade fiscal, você está em dia com as suas obrigações trabalhistas, então você vai juntar toda essa documentação e impetrar um mandado de segurança comprovando ali o seu direito líquido e certo e obviamente vai pedir ali uma liminar ao juiz. O mandado de segurança, apesar de exigir essa prova pré-constituída, ele não exige que a matéria de direito esteja pacificada. Deem uma olhadinha na súmula 625 do STF, que vai exatamente nesse sentido. Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. A contrário senso, o que nós vamos interpretar? Controvérsia sobre matéria de fato impede a concessão do mandado de segurança. O que é uma controvérsia sobre matéria de fato? Controvérsia sobre matéria de fato envolve matéria que você precisa comprovar durante o processo. E aí, se você não tem prova pré-constituída, aí, obviamente, o mandado de segurança será denegado. Tá? Uma observação importante, o MS, ele tem um caráter subsidiário em face dos outros remédios constitucionais, sobretudo em face do habeas corpus e do habeas data. Portanto, se você está buscando combater um ato que viola o seu direito de liberdade de locomoção, não vai ser um mandado de segurança que vai te ajudar. Você precisa impetrar um habeas corpus, tá? Vamos direto para a questão, uma questão de 2019, concurso lá da ESEF, São Paulo. É o entendimento simulado dos tribunais superiores que o mandado de segurança A pode substituir a ação popular nos casos previstos em lei? Não, né? B. Não deve ser utilizado contra a omissão da autoridade no caso de existência de recurso administrativo com efeito suspensivo. C. Tem o prazo interrompido em caso de pedido de reconsideração na via administrativa.
D, pode ser concedido quando houver controvérsia sobre matéria de direito, não, né? Compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente mandado de segurança contra atos de outros tribunais, né? Também não está correto, né? Então, vejam, pode ser concedido quando houver controvérsia sobre a matéria de direito. Ah, desculpa, correta a letra D, né? Isso. Eu tinha lido ali rapidamente que tinha um não antes, mas não tem, né? Pode sim ser concedido quando houver matéria de direito, controvérsia sobre matéria de direito, súmula 625, né? Ó, controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. Outra questão, uma empresa que possui débitos inscritos em dívida ativa, porém com exigibilidade suspensa, solicitou certidão de regularidade fiscal e tributária para participar de um procedimento de licitação. O requerimento da empresa foi indeferido pela Fazenda Pública, que não atentou que os débitos encontravam-se com exigibilidade suspensa. Nessa hipótese, um meio judicial de que a empresa poderá se valer para obter a certidão e participar do certame é, claro, né, pessoal, o mandado de segurança individual. Hein? Lembrando que o mandado de segurança não é uma ação exclusiva das pessoas físicas. Como a gente viu na questão anterior, pessoas jurídicas, como sociedades empresariais, podem sim ingressar com o mandado de segurança, né? Porque são pessoas, apesar de serem pessoas jurídicas, são titulares de direitos na esfera civil, né? Então podem sim ingressar com o mandado de segurança. Quem é a autoridade coatora, pessoal, para fins de mandado de segurança? Eu não vou entrar em muitos detalhes, eu acredito que eles não vão cobrar detalhes aqui, mas só para esclarecer vocês. A autoridade coatora é sempre aquela que tem o poder de decisão sobre o caso. Ela pode, por exemplo, rever o ato administrativo que foi praticado. Muitas vezes essa autoridade coatora não é necessariamente aquele agente que praticou os atos materiais. Eu fui autuado lá por um fiscal da Receita. Muito bem, mas você não vai impetrar um mandado de segurança contra ele. Você vai buscar a autoridade hierarquicamente superior a ele, que tem competência para rever aquele ato que foi praticado. Então, essa é a ideia de autoridade coatora aqui. Muitas vezes, no cotidiano de advocacia, em razão da complexidade da administração pública, da estrutura burocrática, a gente acaba ficando em dúvida, né? Quem é que eu coloco aqui no polo passivo do mandado de segurança? Súmula 510 do STF. Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. A delegação de competência é uma medida relativamente comum da administração pública. Essa autoridade que recebeu a delegação de competência, ao praticar os atos, torna-se autoridade coatora para fins de mandado de segurança, caso se discuta a legalidade desses autos praticados. A lei traz também a figura da autoridade equiparada, artigo 1º, parágrafo 1º, equiparam-se as autoridades para os efeitos desta lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos, lembrando que um partido político não compõe a administração pública, os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que diz respeito a essas atribuições. Peguem o caso aí das escolas e entidades de ensino superior que atuam mediante autorização do Estado, elas muitas vezes são particulares, mas quando praticam atos que são típicos do poder público, como por exemplo a concessão de diplomas, elas são consideradas autoridades coatoras. Tá? Artigo 2º, considerar-se-á federal autoridade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada. Bem, quais são os atos passíveis de mandado de segurança? A gente volta aqui àquela discussão que, de certa forma, já fizemos na ação popular. O ato pode ser comissivo ou omissivo, praticado por qualquer autoridade. Não precisa ser somente autoridade do Poder Executivo, pessoal. Os atos legislativos, que são de efeito concreto, assim como podem ser impugnados via ação popular, podem ser também impugnados por mandado de segurança. Tá? É cabível até aí um controle de constitucionalidade em mandado de segurança em face
de ato do legislativo que viola o direito líquido e certo ao devido processo legislativo. O parlamentar que está ali atuando na Câmara ou no Senado e que tem o seu direito de participação no devido processo legislativo violado, por exemplo, a casa violou uma regra procedimental lá da Constituição, ele pode impetrar um mandado de segurança aí também, tá? Então, um exemplo interessante dado pela doutrina é justamente esse aqui, ó, deliberação legislativa visando a suprimir cláusula pétrea. A deliberação para suprimir cláusula pétrea, ela é ilegal, ela é inconstitucional, né? A Constituição diz que não pode ser objeto de deliberação qualquer proposta de emenda que tenda a abolir cláusula pétrea. Portanto, se colocar uma proposta dessa em votação, você está violando o devido processo legislativo, caberá aí um mandado de segurança exclusivo dos parlamentares, tá? Parágrafo 2º, não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. Bem tranquilo, né? Gestão comercial são atos regidos pelo direito privado, não há que se falar, portanto, em mandado de segurança contra eles. Artigo 5º, importante, ó, quais são os atos que não podem ser impugnados por mandado de segurança? Ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, tá? Independentemente de caução não pode ser exigida mesmo, de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo e de decisão judicial transitada em julgado, tá? São essas três hipóteses. Eu não estou dizendo que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, inclusive decisões. Cabe. Em quais hipóteses? Decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica, por exemplo, aquela que é proferida por um juiz absolutamente incompetente. Decisão judicial irrecorrível, a gente mencionou uma antes lá, né, que é a decisão que admite amicus curiae, essa decisão é irrecorrível. Então, contra ela só caberia um mandado de segurança. Quando o recurso não tem efeito suspensivo, você pode usar o mandado de segurança para atribuir a ele efeito suspensivo e cabe também o mandado de segurança impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. Terceiro, aquele que não está no processo, né? Artigo 6º, petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, no caso o Código de Processo Civil, apresentado em 2 vias. Hoje o processo é eletrônico e tal, né? Indica, quem você precisa indicar ali? A autoridade coatora e a pessoa jurídica que é integrada por essa autoridade coatora, a qual ela se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. Falamos ali já sobre o impetrante, pessoal, mas eu deixo no material para vocês aí, ó, quem são os impetrantes. O STJ entende, conforme está no RESP aí que eu coloquei no material, que os órgãos legislativos também têm legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança, desde que a pretensão aqui, né, esteja relacionada aos interesses e prerrogativas institucionais. Então a legitimidade não é ampla e restrita, tá? Tem que verificar no caso a caso. E a lei prevê também uma hipótese bem específica de substituição processual lá no artigo 3º. O titular de direito líquido e certo, decorrente de direito em condições idênticas, de terceiro, poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário se o seu titular não o fizer no prazo de 30 dias, quando notificado judicialmente. Qual é o caso aqui? Vou dar um exemplo, que eu acho que é o único assim, que a doutrina consegue dar, que é o do responsável pelo recolhimento de IPTU, né? O IPTU, quem é que paga IPTU? É o proprietário do imóvel, mas se vocês forem alugar um imóvel, vocês vão ver que o responsável pelo recolhimento é quem acaba ficando com o ônus é o locatário, né? Mas se tiver uma ilegalidade na cobrança do IPTU, quem é que tem a legitimidade para questionar? Vai ser o proprietário, né? Aumentaram a alíquota do IPTU, houve uma irregularidade passiva de mandado de segurança. Ele que vai entrar. Se ele não entrar, nos moldes aqui do artigo 3º, o locatário é o substituto processual. Tá? Ele atua em nome próprio, defendendo o direito do locador, do proprietário do imóvel, porque ele tem interesse aqui, certo? É uma hipótese bem específica de substituição processual. O procedimento mandado de segurança não é o procedimento ordinário, tá? Não é o rito comum, ele tramita por um rito sumário especial. Então o que acontece? Ao despachar inicial, o que o juiz vai fazer? Ordena a notificação do coator,
Então é a autoridade que vai ser notificada, não há citação, observação importante, tá? Não há citação aqui e não há contestação, há uma notificação para o coator apresentar informações, tá? Ele vai apresentar informações no prazo de 10 dias. Ao mesmo tempo, o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada também vai ser notificado para ingressar no feito. Então você tem lá um delegado da Receita notificado, vai entrar também ali a União, representada pelo procurador da Fazenda. E o juiz pode dar uma liminar, suspendendo o ato que deu motivo ao pedido, né? Então ele toma basicamente essas 3 medidas. O MP atua no mandado de segurança? Atua como custos legis, artigo 12 da lei. Fim do prazo a que se refere o inciso 1º, que é aquele prazo de 10 dias, do artigo 7º desta lei, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público e opinará dentro do prazo improrrogável de 10 dias. Com ou sem o parecer do Ministério Público, os autos serão concluídos ao juiz para a decisão, a qual deverá ser necessariamente proferida em 30 dias. Tá? O juiz vai indeferir desde logo a inicial, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para impetração. Esse prazo legal é o prazo de 120 dias, prazo decadencial. Do indeferimento da inicial, cabe apelação e quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre. E, importante, isso tem aparecido em prova, ó, cabe litisconsorte ativo, desde que até o despacho da petição inicial, pessoal. Aqui é uma regrinha diferente da regra geral do Código de Processo Civil. Lá o litisconsorte, né, o assistente, ele pode entrar até o trânsito em julgado recebendo o processo no estado em que se encontra. Aqui ele só pode entrar até o despacho da inicial. E cabe desistência do mandado de segurança. Vamos dar uma olhadinha nesse recurso extraordinário relativamente recente, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora, diferente, né, lá do processo civil, do procedimento comum, ou da entidade estatal interessada, ou ainda quando for o caso dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento, antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do right constitucional, não se aplicando em tal hipótese a norma escrita no 267, parágrafo 4º. Então vejam, mesmo que haja uma concessão do mandado de segurança, a parte pode desistir, o impetrante pode desistir, sem a necessidade de anuência da autoridade coatora. Tá? E por fim chegamos à sentença no MS. A sentença que denega ou concede o mandado de segurança pode ser impugnada mediante apelação. Lembrando que essa sentença de concessão fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, a famosa remessa necessária, né, o que a gente chamava antigamente de recurso de ofício. Cabe a execução provisória, exceto nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar. E aqui uma dúvida que o pessoal geralmente tem, tá? Lá no artigo 14, parágrafo 4º. Tá, a decisão ela pega que momento ali, né? Qual o marco inicial para a produção de efeitos da sentença? Vejam bem o que diz o parágrafo 4º. O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta, autárquica federal, estadual e municipal, somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento. Ah, mas e o que venceu antes? Isso aí você vai discutir em ação ordinária, tá? Porque olha o que diz a súmula 269 do STF. Mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Aquilo que venceu antes, você cobra em ação ordinária. Súmula 271. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Tá? Olha o entendimento atual, eu coloquei os dois entendimentos do STJ, pessoal. Aqui, ó, a produção de efeitos retroagem à data da impetração. Tá? Não retroage até a data do ato impugnado. Né? Se isso aparecer na prova, vocês vão pegar esse entendimento atual aqui. Ah, mas e antes da impetração? Bom, antes da impetração você tem que discutir em ação ordinária. Tá?
Qual é o prazo para a impetração do mandado de segurança, pessoal? Artigo 23 da lei, prazo de 120 dias, contado da ciência pelo interessado do ato impugnado, se é ato da administração pública, né, a partir do momento da publicação do ato. Tá? Duas observações. Se o ato for omissivo, não corre esse prazo decadencial. E quando há supressão de remuneração, a administração pública vai lá e suprime a remuneração do servidor, ele tinha direito a uma vantagem, a administração foi lá e suprimiu. A partir daquele momento, né, o prazo decadencial, ele se renova mês a mês, tá bom? Mês a mês, tá certo? Beleza? Na verdade, assim, ó, qual é o raciocínio aqui? Não acho até que isso vai cair na prova para vocês, mas vamos esclarecer bem. Se eu deixei de receber aquela remuneração, mês a mês o prazo se renova. Tá? Eu posso impetrar um mandado de segurança a qualquer momento. Agora, se é um ato comissivo, um ato só, de supressão de uma vantagem, aí eu conto 120 dias para impetrar o mandado de segurança. Tá bem? Ó, súmula vinculante 15. Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo foi preenchido sem observância da classificação. Qual é o prazo aqui? Ó? A partir do fim da validade do concurso. Tá bem? 120 dias a partir do fim da validade do concurso. O concurso pode valer aí 1, 2 anos, né? Então, a partir do fim da validade, 120 dias para impetrar um mandado de segurança. Pessoal, vamos dar uma passada rápida aqui no mandado de segurança coletivo. O nosso tempo também já está se esgotando e a gente precisa correr um pouquinho. O que é o mandado de segurança coletivo? No que ele se difere do mandado de segurança individual? A começar ali pelos impetrantes. Quem são os impetrantes? O que está previsto na lei? Ali, ó, mandado de segurança coletiva, ele pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes, ou a finalidade partidária, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa de direitos líquidos e cessos da totalidade ou de parte dos seus membros associados, na forma dos seus estatutos, e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto autorização especial. Aqui vejam que nós temos a previsão de uma ação coletiva, né? Por quê? Pode ser defendido via mandado de segurança coletivo, tanto os direitos coletivos em sentido estrito, quanto os direitos individuais homogêneos. Notem que ficam de fora aqui os interesses difusos, não são compatíveis com o mandado de segurança coletivo. Ah, mas e o prazo? É o mesmo, 120 dias. Tem mais alguma diferença? Tem uma outra diferença aqui. Além dos legitimados e do interesse que é defendido, não é o interesse individual aqui, é um interesse coletivo ou individual homogêneo, a concessão da liminar aqui tem que ser após a notificação do poder público para se manifestar no prazo de 72 horas, né? A liminar não será concedida de plano no mandado de segurança coletivo, tá bom? Vamos fazer questão então? Ali, ó, no universo do processo civil coletivo, há um procedimento que tem por finalidade evitar que se multipliquem várias ações que versem sobre determinado direito líquido e certo. Falou direito líquido e certo, vocês já sabem que envolve mandado de segurança, acerca de um mesmo fato. Pode ser impetrado por um partido político, com a representação no Congresso Nacional e organização sindical, entidade de classe, ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Qual o procedimento aqui, pessoal? É o mandado de segurança coletivo, né? Ali, ó, letra C, sem mistério. Para a gente encerrar, pessoal, ainda falando aqui sobre o mandado de segurança coletivo, eu chamo a atenção para duas súmulas do STF. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização deles. E a súmula 630, a entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança, ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. Não precisa interessar a toda a categoria, tá bem? Outra observação importante, assim como acontece com as outras ações coletivas, artigo 22, parágrafo 1º, o mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais. Só que os efeitos da coisa julgada
né, os eventuais efeitos benéficos da coisa julgada, atinge o impetrante a título individual apenas se ele desistir. Aqui não basta a suspensão, tá, pessoal? Ele tem que desistir do seu mandado de segurança nesse prazo aqui definido pela lei, ó, prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva, tá bem? Ele tem que desistir, não basta a suspensão, não vai suspender o mandado de segurança, né? Vamos fazer mais questões aqui, ó. No mandado de segurança coletiva, a sentença fará coisa julgada ilimitadamente, com eficácia erga omnes em todo o território nacional? Não. Limitadamente aos membros que atuam no mesmo segmento em todo o território nacional? Nada a ver. Ilimitadamente, com eficácia erga omnes aos membros da mesma categoria profissional ou de interesse comum jurídico? Também não. Limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. Bem tranquilo. Aqui é um caso de substituição processual, assim como acontece nas ações coletivas em geral. Quando uma associação, por exemplo, ela ingressa em juízo, ela substitui ela substitui a coletividade. Isso acontece também quando a administração ingressa em juízo, é o que a gente chama de legitimação extraordinária ou substituição processual.